Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Keila, sou engenheira agrônoma, possuo mestrado e doutorado em zootecnia pela UFPR e hoje vou estar ministrando para vocês a palestra sobre o uso de plantas leguminosas na diversificação das forragens e melhoria do solo. Bom, a nossa palestra hoje vai estar dividida em 8 partes, né? Primeiramente, a gente vai estar falando sobre o que são, de fato, as leguminosas, né? Suas principais características. Posteriormente, a gente vai estar entrando aí numa característica que é a fixação biológica de nitrogênio, né? O FBN. Vamos falar também sobre as principais leguminosas, né? Que a gente utiliza aí nos sistemas de produção, seus principais benefícios, né, quanto ao solo, as estratégias principais que a gente utiliza para estar inserindo as leguminosas em pastagens e os principais desafios encontrados quando a gente pensa em utilizar as leguminosas nos nossos sistemas atuais de produção. E por fim, alguns resultados aí nas pesquisas principais nos últimos anos e as nossas considerações finais. Bom, começando aí para a gente introduzir esse assunto, o que são as leguminosas, né? As leguminosas elas são plantas da família Fabácea. Elas produzem frutos do tipo legume, né? Que é comumente conhecido como vagem. Eles têm esses frutos em forma de vagem. São plantas que possuem uma adaptação excelente, assim, possuem boa adaptação. Muitas espécies são adaptadas a solos mais ácidos, a solos mais pobres, e por isso é bem utilizada na questão de recuperação de áreas degradadas, né, em reformas de pastagens, por exemplo. E dentre as características principais que a gente tem, primeiramente a gente tem essas plantas, né, elas têm raízes mais profundas, né, essas raízes são bem ramificadas, que vai proporcionar uma melhoria da estrutura do solo e vai ajudar na questão de retenção de água e também no sequestro de carbono. Outra característica bem relevante é o alto teor de proteína, né, bem característico de plantas leguminosas. Um exemplo que a gente pode citar é a soja, que a soja pode chegar aí até 35% de proteína. E também a questão da simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, com os rizóbios, que a gente vai ver mais detalhadamente a seguir. Bom, eu falei um pouquinho das principais características, né, das leguminosas, mas eu queria, né, deixar essa pergunta, né, qual que é a principal importância do uso de leguminosas? O que a gente pode trazer, né? A principal importância do uso das leguminosas é a questão da sustentabilidade de produção. A gente sabe que o nitrogênio ele é o principal fator limitante da produtividade de forragens. E atualmente o Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de uso de fertilizantes, né, do consumo de fertilizantes, sendo o quarto no mundo, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos, ou seja, um consumo bem expressivo, né? E o que a gente pode fazer para minimizar? Porém, a grande problemática desse uso de fertilizantes está em sua fabricação. Por quê? Porque demanda uma quantidade muito elevada de combustíveis fósseis, né, que é usado durante o seu processo, que vai resultar numa maior emissão de gases do efeito estufa. E por quê? Né? Devido ao sistema Haber-Bosch, que é o sistema utilizado na produção de fertilizantes, que é uma técnica industrial que produz amônia a partir do nitrogênio do ar e também do hidrogênio. E como ele depende, né, de bastante combustíveis fósseis para sua fabricação, como o carvão e o gás natural,
para gerar essa energia, essa queima vai liberar os gases de efeito estufa. Então, trazendo aí para vocês em números, né? A gente estima-se que 1 kg de fertilizante nitrogenado, equivale a 4,5 kg de emissões de CO2 fóssil, ou seja, um número bem expressivo de fertilizante, da sua utilização, né, de fertilizantes nitrogenados. E isso faz a gente pensar por que a gente não usa outras alternativas, né, alternativas mais sustentáveis. E no caso das leguminosas, pode ser uma boa alternativa viável economicamente e sustentavelmente, né? Bom, então o que é essa fixação biológica de nitrogênio, né? Só dando uma pincelada do que é esse processo, né? Então, primeiramente, o nitrogênio, ele é captado pelas bactérias que colonizam a raiz das plantas. Essas bactérias, né, que são as fixadoras de nitrogênio, conhecidos como rizóbio, elas vão invadir as raízes dessas plantas, vão se multiplicar e vão formar pequenos nódulos radiculares e vão viver em simbiose com a planta. E esse nitrogênio, o nitrogênio atmosférico metabolizado por esses rizóbios, eles vão sofrer alguns processos, né? Eles vão sofrer o processo de amonificação e nitrificação. E assim ele vai poder ser assimilado e utilizado pelas plantas. Então é todo um processo para a planta conseguir utilizar esse nitrogênio. E aqui eu trouxe uma imagem, né, que mostra aí mais nítido esses pequenos nódulos nas raízes das plantas, que são os rizóbios, e eles vão ali viver em simbiose com as plantas sem afetar, né, a sua produção, muito pelo contrário. E as leguminosas, elas possuem, né, hábitos de crescimento, né? A gente tem leguminosas de todos os tipos, né? Temos as herbáceas, por exemplo, o feijão. Temos as arbustivas, por exemplo, a glericídia, a leucena. E temos as arbóreas, né? Como exemplo aí mais comum, o angico, bem conhecido aí como leguminosa. Bom, eu também trouxe alguns exemplos, né, das plantas leguminosas mais comuns utilizadas nos sistemas de produção, focando, né, maior produtividade. Então, o primeiro, que eu acho uma das plantas leguminosas mais conhecidas, né, mais comuns, e que traz um resultado assim bem expressivo, é o amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro, né, nosso Arax pintoi, ele é uma planta herbácea perene com 20 a 60 centímetros de altura, possui um crescimento mais rasteiro e produz bastante estolões. E ele é bem utilizado em sistemas consorciados, né? A gente tem um sistema de gramínea e leguminosa que usa muito o amendoim forrageiro juntamente com a braquiária, né? É bem comum essa utilização. Por quê? Porque ele tolera o sombreamento, então se você quiser inserir aí um componente arbóreo, ele não sente, né? Tanto como outras leguminosas podem sentir. Então ele é bem tolerante em questão da sua adaptação a sistemas consorciados. Temos também a alfafa, né? A mendigago sativa. A alfafa é uma das plantas leguminosas mais difíceis da gente trabalhar, né? É uma planta super exigente, alta fertilidade, a solos bem drenados, enfim. É uma planta também herbácea perene e ela possui um teor de proteína bruta bem expressivo, né? Varia aí de 18 a 25% de proteína. Uma planta bem proteica. Temos também a estilosantes. A estilosantes é uma planta também herbácea, podendo chegar aí de 12 a 18% de proteína bruta quando bem manejada. É uma planta bem resistente à seca, ela tolera a baixa fertilidade, né? Então,
Se você quiser incluir aí em recuperação de áreas degradadas, é uma planta também que você pode estar utilizando. E também ela tolera ali sombreamento, então você pode estar utilizando ela ali em consórcios. A leucena é uma das plantas aí bem importantes, né, quando a gente pensa em recuperação de áreas degradadas, quando a gente pensa em bancos de proteína. A leucena é uma planta arbustiva perene, ela pode atingir aí de 5 a 20 metros de altura, né, dependendo aí das condições edafoclimáticas, e pode aí estar variando em 22 a 30% do teor de proteína bruta, né? É uma planta super resistente e super proteica. E ela vem sido estudada teve estudos mais antigos que viram ela em consórcio com o milho, por exemplo, mas é um consórcio que até então não deu muito certo, porque o milho exige aí uma colheitadeira diferente, e com a leucena você vai ter que fazer toda a colheita manual, porque você não tem nenhum maquinário que consiga entrar colhendo a leucena junto com o milho. Então, ele é mais assim, mais utilizado para pequenos produtores, né, em pequenas propriedades. E também uma curiosidade, que a leucena ela vem sendo estudada também na questão de mitigação dos gases de efeito estufa, né, mitigação de metano. Por quê? Porque ela é uma planta que ela contém alguns taninos condensados, né, e outros compostos metabólicos que ela tem, que é capaz de reduzir as emissões de metano entérico quando alimentados por ruminantes, né? Uma planta bem interessante e bem sustentável. Temos também a gliricídia. A gliricídia é também uma planta herbácea arbustiva com teor de proteína variando aí de 20 a 30%, né? Uma planta bem proteica. E ela é mais utilizada na questão de bancos de proteína, que eu vou explicar mais para frente, que é um banco de proteína, e também na adubação verde, né? Em relação a plantas arbóreas, nós temos o angico. O angico ele é mais usado em sistemas agroflorestais, quando você tem o intuito ali de ter o produto de madeira, né? Quando você quer ter ali a madeira também como produto. E é uma planta que ela demora, o seu crescimento é muito lento, né? Então é uma planta também bastante resistente, mas tem um crescimento bem lento. Então é mais quando você quer recuperar uma área muito grande, degradada, quer incluir também esse tipo de arbórea nesse sistema, porém, né, a longo prazo. Quanto aos benefícios, né, para o solo, a gente tem um aumento de nitrogênio, né, um aumento de nitrogênio esse que vai reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados, vai ter uma redução de erosão, porque eu vou ter uma maior cobertura do solo, recuperação, são plantas, né, super importantes para a questão de recuperação de áreas degradadas, vou ter um aumento de matéria orgânica, vai favorecer toda a atividade biológica do solo. Contudo, né, vale ressaltar, segundo a Pereira 2009, as leguminosas tropicais elas são mais sensíveis do que gramíneas, né? Trouxe agora uma parte bem focada para a questão de pastejo, né, de manejo de pasto. Ou seja, essas leguminosas, como elas são mais sensíveis, a gente vai ter que pensar em estratégias diferentes para poder estar utilizando essa planta leguminosa dentro do sistema. Então, as leguminosas elas são mais utilizadas em sistemas consorciados, né, para suprir essa demanda, essa deficiência de nitrogênio.
na recuperação de pastagens, em questão de adubação verde e também em bancos de proteína. E agora eu vou estar descrevendo cada uma dessas estratégias para vocês. Primeiro, né, nossos sistemas consorciados. Sistemas consorciados esses que geralmente é oriundo, né, da junção de uma gramínea com uma leguminosa. E no caso aí da imagem, né, eu trouxe o exemplo mais comum, uma braquiária, né, sendo a cultivar amarandua a mais utilizada nesses sistemas consorciados, juntamente com a leguminosa, que no caso ali na imagem, o Arax pintoi, né, nosso amendoim forrageiro, sendo também a cultivar Belmonte uma das cultivares mais utilizadas para esse quesito, né. A questão de recuperação de pastagens, né, de pastagens degradadas, no qual quando você inclui uma leguminosa, você vai estar ali recuperando uma área, vai fornecer um nitrogênio, você vai gastar menos, né, que vai ser um baixo custo, e você vai ter bons resultados, né, com a utilização de uma leguminosa. Quando comparado a fertilizantes nitrogenados, né? Que você vai ter outros benefícios mútuos da utilização de leguminosas. Como, por exemplo, a gente pode estar usando aí a acácia, o sabiá, que são espécies arbóreas. Podemos estar usando aí também o guandu em faixas com a braquiária, com o objetivo de descompactar esse solo, ou seja, tem inúmeras estratégias de utilização que a gente pode estar utilizando as leguminosas para recuperação de pastagens. A questão também de adubação verde, né? Por exemplo, só ressaltando, né, que em sistemas de exploração do milho e da soja, por exemplo, que é ocorrido no verão, algumas leguminosas elas são usadas como adubação verde no inverno. Então, né, a adubação verde ela tem como principal objetivo, principal finalidade, cobrir esse solo, né, entre safra e depois incorporar, né, esse material no solo para fornecer aí também nitrogênio, para ser uma fonte de nitrogênio. E aqui eu trouxe uma tabela para vocês terem ideia, né, da quantidade de nitrogênio fixado, que são de potencialidade de fixação de nitrogênio por algumas leguminosas utilizadas como adubo verde. Então eu trouxe aqui, tem várias leguminosas, temos crotalária, que eu não falei, mas também é uma leguminosa super importante. Temos a mucuna, a ervilhaca, enfim, tem inúmeras leguminosas e vai variar de acordo com o nitrogênio fixado. Como exemplo, ali a gente tem a crotalária com 150 a 450 de nitrogênio fixado em quilos por hectare. Temos a mucuna também, variando de 170 a 210 quilos por hectare de nitrogênio fixado, ou seja, vários tipos de planta de acordo com a finalidade ou de acordo com se aquela planta é adaptada para a tua região. Trouxe também um gráficozinho só para elucidar essa questão, né, de estoques de carbono e de nitrogênio, né, nas camadas 0 a 10 de solos com plantas leguminosas de adubação verde, né. E aí eu destaco a mucuna cinza. A mucuna cinza que obteve a maior taxa de estoque de carbono, né, e também uma boa taxa de estoque de nitrogênio também, quando comparado, por exemplo, com o controle que não tinha, né, nenhuma leguminosa, ou seja, quase o dobro que a mucuna cinza, conseguiu alcançar. Em relação aos bancos de proteínas, né, o que é um banco de proteína? Vamos primeiro pensar, né, numa área de pasto,
E cerca de 20 a 30% daquele pasto eu vou deixar só de bancos de proteína. O que são esses bancos de proteína? Alguma leguminosa arbustiva que eu vou estar ali deixando, pode ser arbustiva ou não, mas nesse caso, uma leguminosa arbustiva, no qual que eu vou deixar esse animal podendo pastar ali cerca de 2 horas por dia, onde eu vou ter ali uma maior qualidade nutricional, um maior aporte de proteína bruta, né? E eu posso estar utilizando aí como exemplo a gliricídia e a leucena, que são duas plantas forrageiras muito utilizadas para a questão de banco de proteína. E eu acho muito difícil a gente falar de plantas leguminosas e não destacar a importância do sistema Guaxupé, que utiliza, né, plantas leguminosas e tem aí dados super expressivos de utilização em pastagens. Bom, o sistema Guaxupé, ele foi desenvolvido pela Embrapa, né, pela Embrapa Acre, e teve por objetivo aumentar a produtividade de pastagens em uma forma mais sustentável, né? E como seria essa forma mais sustentável? Ele foi baseado, né, o sistema Guaxupé foi baseado em alguns quesitos, né? Primeiramente, diversificação. Você tem uma maior diversificação, né, de forrageiras, no qual eles levam muito em consideração a utilização de plantas indicadas para determinada região que você vai implantar esse sistema. O manejo de plantas invasoras, né, porque no sistema Guaxupé não é aceitável, né, invasoras dentro do sistema, dentro do pasto, né? Então eles fazem o quê? Eles fazem um monitoramento, vão acompanhando ali aquela pastagem uma vez por semana, 2 vezes por semana, vão monitorando e eles aplicam né, de forma localizada. Por quê? Porque com isso você vai ter ali benefícios, né, em relação à área total. Porque geralmente quando a gente faz manejo de invasor, a gente aplica na área total. E nisso você gasta mais mão de obra, mais defensivo, então, e você acaba prejudicando ali as suas forrageiras. A questão também de consórcio, né, que dentro do sistema Guaxupé é utilizado um consórcio com leguminosas, né, sendo o mais utilizado a Braquiária marandu, juntamente ali com o Arax pintoi, com o amendoim forrageiro. E também um sistema aí que tem, né, uma maior proteção contra patógenos, assim, também com base no monitoramento, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Eles fazem uma aplicação também ali localizada, né? E pode ser por aplicação química ou também com aplicação de bioinsumos, né? Como, por exemplo, tricoderma, enfim. E já ia esquecendo, né? Um sistema de longa duração. Agora eu trouxe alguns dados, né, bem interessantes para vocês sobre o sistema Guaxupé. Eu trouxe primeiramente, né, uma curva de crescimento de bovinos machos da raça Nelore recriados em pastos de capim umidícola, puro ou consorciado com amendoim forrageiro, recebendo apenas sal mineral, né? Esse experimento foi feito em Rio Branco, no Acre, no qual, né, a gente pode observar nesse gráfico que os animais manejados no pasto consorciado, ele atingiu um peso vivo aí de 457 quilos no dia 31 de dezembro. 395 dias após a desmama. Já os animais manejados em pasto puro, né, sem leguminosa, apenas com capim umidícola, eles só atingiram esse peso 654 dias após a desmama. Então, isso possibilitou uma redução de 9 meses na recria e contribuía aí, né, para
participação da redução da idade de abate. Ou seja, a gente está reduzindo custos de produção. Eu vou conseguir abater esse animal mais rápido, né? Trouxe também para vocês, né, terem em mente aí alguns dados referentes à dieta, né, no qual o pasto consorciado ali com a leguminosa, ele proporcionou aí mais em proteína bruta com 11,5 comparado ao pasto puro de 9,1. E também outra que eu queria que vocês, né, olhassem, né, é sobre o ganho médio diário de peso vivo, grama animal dia. No pasto consorciado, vocês podem ver que teve aí 611 gramas animal dia, em relação ao pasto puro, 544. Ou seja, em praticamente todos os quesitos a gente vai vendo um aumento, né, um aumento benéfico de se utilizar leguminosas em pastagens. Então, a presença, né, de leguminosa, ela sempre vai melhorar a qualidade da dieta, né, seja em questão de proteína ou digestibilidade. E o sistema Guaxupé, ele também permite a gente visualizar, né, benefícios referentes à questão de sustentabilidade. Por quê? A composição da dieta, ela vai ser um dos principais fatores que afetam a produção de metano. E isso é atribuído por algumas características, né? Menor teor de fibra, maior consumo de matéria seca, maior taxa de passagem pelo rumen, a presença de taninos condensados, como eu já comentei no caso da leucena. Então, foi verificado que no sistema Guaxupé há uma menor produção de metano, quando comparado a sistemas, né, de monocultura, onde só se tem uma forrageira, uma gramínea, por exemplo. Então, também foi constatado que 23% menor, há uma produção menor de 23% menor que animais alimentados com capins tropicais. E aí a gente falou muita coisa boa, né, do uso das leguminosas, porém há alguns desafios, né, alguns temas a serem abordados, como por exemplo, a falta de sementes melhoradas, né, é um grande desafio, porque o nosso melhoramento é focado muito em grandes culturas, né, então essas outras culturas que não são menos importantes do que as grandes, mas não são tão com finalidade econômica, né? Não são tão produtivas. Então, falta sementes melhoradas, o tempo de estabelecimento das plantas no solo é mais lento, né? Então, esse também é um outro desafio. E a falta de seleção da espécie adequada para cada sistema agrícola. Né? Falta mais estudos, mais pesquisas envolvendo essa seleção de espécie para cada sistema, para cada local, para cada condição edafoclimática. Esse também é um grande desafio. Bom, e como considerações finais, a gente viu, né, que as leguminosas são uma grande fonte de nitrogênio, né, e uma grande fonte de nitrogênio barata. As leguminosas vai aí promover um aumento de produtividade nessas lavouras, nesses sistemas agro-silvopastorios, no pasto em si, promove um aumento de produtividade, não só em relação a ser uma fonte de nitrogênio, mas também em relação ali ao animal que vai se alimentar dessa forrageira que possui uma qualidade mais elevada, né? Possui limitações, né? Como a gente comentou, limitações sobre os desafios de implantação dela, tem um crescimento um pouco mais lento, mas nada que impeça, né? Questão de diversificação, que é muito importante para a biologia do solo, também para o animal que vai se alimentar. Essa diversificação de forrageiras é benéfico, né,
para o bem-estar do animal. Contudo, faltam pesquisas, porque geralmente pesquisas feitas com plantas assim a pastos, com plantas em geral, a gente sabe, né? São pesquisas muito demoradas, então para a gente ter dados fidedignos, dados bons, é demorado. Então nos faltam pesquisas e pesquisas nas diferentes condições que a gente tem aqui no Brasil. E também, né, são plantas que vão ajudar aí na sustentabilidade, como a gente explicou, na redução do uso de adubos químicos e também promover um alimento que, por exemplo, ele possa reduzir as emissões de metano entérico para com os ruminantes, né? Então, são plantas excelentes em vários pontos de vista. E aí eu deixo para vocês pensarem um pouco, né, sobre sistemas, né, sistemas de produção. Será que a diversificação de forragens é o futuro dos sistemas de produção? Ou seja, será que a gente utilizar em conjunto uma leguminosa com uma gramínea vai ser o futuro dos sistemas? Será? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, estou à disposição para sanar qualquer dúvidas, bater papo, enfim, tá aí meu e-mail e também meu Instagram. E muito obrigada.